Vamos começar aqui. Hoje, a felicidade de ter aqui, eu chamei de última hora e prontamente o Padilha está aqui na mesa com a gente para conversar sobre cerveja, né? Em breve teremos aí o Mundial de Labieri novamente, 10º ano do Mundial de Labieri. O pessoal provavelmente só vai falar de cerveja a próxima semana inteira. Eu falei, cara, preciso do Padilha aqui, eu quero bater um papo com o Padilha. E aí a primeira coisa que eu pergunto é como é que um publicitário, aquele cara de agência, se transforma num dos maiores, melhores influencers ou experts do Brasil em cerveja? Cara, olha, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? É uma delícia conversar com você, ainda mais num podcast, e falando do assunto que eu mais gosto, que é cerveja, né? É um prazer estar aqui. Cara, eu entrei no mundo da cerveja justamente por causa da publicidade. Eu fiz parte de uma concorrência publicitária pela conta de uma cervejaria artesanal de Pomerode, interior de Santa Catarina, cidade alemã, né, que a escola pública é bilíngue, para você ter ideia, alemão e português. A única chance que eu tinha, porque a gente estava concorrendo com outras 7 agências de São Paulo, era entender do produto tanto quanto o cliente. E aí, cara, foi uma imersão total, né? Nesse aspecto eu me identifico muito com você, né? Quando você falou, quero aprender, né, sobre peixe, aí você foi lá durante anos acordar, sei lá, 4 horas da manhã Carregando as caixas de para peixe do carregar, Vaval. exatamente. E no caso da cerveja é hora copo, né? Você ter que experimentar de tudo e conhecer os estilos e tal. Litragem, exatamente. E aí, cara, eu fazia isso com todo o novo, assim, todo prospect que eu tinha, eu estudava muito produto. Mas, cara, estudar nunca foi tão bom, né? Quando o assunto é cerveja, né? E aí, cara, eu me encantei. Eu redescobri a cerveja porque, cara, adoro whisky, né? Já fui num evento de whisky lá no Haru, gosto de vinho, gosto de todas as bebidas alcoólicas, né? Das mais conhecidas às mais desconhecidas. Porém, a minha preferida é a cerveja, sempre foi a cerveja. Mas naquela época, a cerveja popular de grande escala não estava mais me dando prazer. Que é o que vocês chamam de mainstream? Mainstream, exatamente, né? A cerveja popular de grande giro, de alta escala, né? Das mega corporações que fazem cerveja. Olha, vou deixar esse comentário para você, tá? Mas eu descobri a cerveja artesanal. Quando eu descobri a cerveja artesanal, eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso, né? E aí me encantei, ganhamos a concorrência, né? O slogan da cerveja é a Schornstein, que é uma cerveja de Pomerode. Sou muito amigo deles, até hoje, dos donos e tal. O slogan da Schornstein, a cerveja com alma, né? Fui eu que criei. Então tenho muito orgulho disso. Tá no rótulo deles, na marca deles até hoje. E aí, cara, eu mergulhei no mundo da cerveja artesanal, ou seja, ganhamos a concorrência, mas eu não parei mais. Não parou. Então não foi uma transição, foi uma consequência de um trabalho e passou a fazer parte do teu dia a dia. Foi. Enquanto os meus colegas de agência, de publicidade, faziam freelance de, sei lá, um roteiro, um anúncio e tal, que eram os meus freelances? Meus freelances eram um jantar harmonizado, uma palestra com degustação aqui e ali. Foi muito engraçado isso, né? Isso foi em 2009, que a gente ganhou essa concorrência, que eu comecei no mundo da cerveja. Já em 2009 eu entrei para a Serva, que é a Associação dos Cervejeiros Artesanais. Durante 2 anos, inclusive, eu fui diretor da Serva, né? E já em 2010 teve o primeiro curso de formação de sommelier de cervejas aqui do Brasil, com certificação internacional pela Damian's Academy, que é quem criou esse curso
lá em 2004, e ela é de Munique. A Demen's Academy, eles também formam mestres cervejeiros desde 1895. Uau. Ou seja, é uma escola lá de Munique muito conceituada, que em 2004 criou o curso de formação de sommelier de cerveja no mundo. Em 2010 eu fiz a certificação deles aqui no Brasil, num curso que era Train the Trainers. Então eu entrei por convite, né? Era todo mundo convidado. Tinha, se eu não me engano, eles abriram para 3 ou 4 alunos numa turma de 37 que tinham vindo por fora, tinham vindo procurando no site do Senac, né? E aí eu fiz esse curso, me formei e não parei mais, né? E aí, rapidamente, para fazer uma história longa curta, em 2013 foi que eu fiz essa passagem, né? Eu entrei de sócio do The Beer Planet, que é um e-commerce de cerveja, que foi publicado aquele ano. Desde 2002 eu fazia freela, ou seja, todas as fichas técnicas das cervejas, tudo que tinha escrito nas landing pages do The Beer Planet, fui eu que criei, como publicitário, fazendo freela, né? Porque eu entendia de cerveja. Nada melhor do que um publicitário que entende de cerveja para vender cerveja, né? Exatamente, né? E aí eu entrei, na realidade, na sociedade quando eles publicaram, a gente ficou um ano formatando o site. Quando o site foi publicado, foi para o ar, eles me ofereceram sociedade, eu entrei e pedi as contas na publicidade. Eu me lembro que era uma agência que eu tinha acabado de ganhar o prêmio Campanha do Ano do Colunistas Rio de Janeiro, ou seja, coisa pra chuchu. Se aposentou no auge. Pois é, cara, saí, né, tipo, que nem aquelas divas do cinema, aqueles caras do cinema, né, que se aposentam ali, vão... E aí, o que aconteceu? Eu não parei mais, né? Então eu troquei uma cachaça por outra, né? Troquei a propaganda pela cerveja, e eu tenho esse perfil de pesquisar, de estar sempre querendo aprender. Isso é uma coisa que eu trago comigo, porque conhecimento é a única coisa que não tiram de você, né? Então eu não paro até hoje de conhecer novos estilos, de conhecer novas cervejarias, e isso é muito importante. Foi essa transição. Mas até hoje, esse marketing, esse desenvolvimento, esse posicionamento que vem de marcas que vem do mundo da publicidade te acompanha, né? Porque nas tuas consultorias, nas coisas que você faz no teu dia a dia até hoje, isso está muito presente, não? Cara, isso não dá pra gente dissociar, né? Então, na realidade, eu já tenho esse pensamento treinado da criação publicitária. E nos últimos 10, 15 anos da minha carreira em propaganda, eu fui supervisor e depois diretor de criação, né? Então, eu não apenas criava como redator, mas eu também era eu que chefiava a equipe de criação. Então, isso me ajudou muito hoje a poder falar com o público, a poder criar para cerveja, né? Porque na realidade o trabalho que eu desenvolvo como sommelier, eu abracei essa causa. Tanto é, para você ter ideia, eu larguei a propaganda e me tornei apenas sommelier em 2013. Em janeiro de 2014 vendi meu carro. Por quê? Porque assim, se era para eu ser sommelier de cerveja, eu tinha que abraçar aquela profissão e dar um exemplo dela. Responsabilidade. Com responsabilidade. Então, hoje, eu trabalho muito home office e eu presto consultorias. No Zona Sul tem vários eventos que eu faço presenciais em loja de vários tipos, mas eu trabalho em casa, mas sempre que eu saio para trabalhar envolve gestão de álcool. Sim, sem dúvida. Então, cara, vendi meu carro e hoje... E um profissional realmente tem que dar o exemplo, né? Claro. Um profissional tem que tomar alguns cuidados nesse meio, porque é muito prazeroso o que a gente faz e a gente vê, às vezes, uns exageros por aí. Não dá né? para eu ficar bebendo até, sei lá, 10 horas, 11, meia-noite.
ou num evento mesmo que acabe cedo e tal, né, a trabalho, e falar, deixa eu ver aqui nossa, o Twitter da Lei Seca, né? Não é mais Twitter da Lei Seca, o X da Lei Seca, né? A gente vê muito isso por aí. Enfim, foi a melhor coisa que eu fiz, né? E eu ia te perguntar sobre desafios, projetos desafiadores interessantes que você participou, que você sente orgulho, e pô, você traz uma cerveja pra gente aqui inacreditável, né? Que é um projeto seu, inclusive. Eu vou né? falar dessa cerveja, eu vou responder a tua pergunta, e vou terminar nela. Na realidade, isso é uma coisa que eu adoro, né? Eu, basicamente, né, além da minha atividade no Zona Sul, que me demanda muito tempo, eu presto consultoria para algumas cervejarias. E bares e restaurantes também, né? Importadoras, eu trabalhei muito com importadoras, eu dei treinamento para, por exemplo, dar um exemplo aqui que eu posso falar sem problema nenhum, a NOI, o primeiro treinamento da NOI num PDV Nobre fui eu que dei, eles me chamaram. E eu não era exatamente um funcionário da NOI, mas eu era o sommelier que dava treinamento para os restaurantes da NOI, e era só ponto nobre, né? Tipo, dei treinamento no Mr. Lam, para você ter ideia. A NOI começou como uma cerveja para comercialização própria, interna, e depois começou a... Sim. A história da NOI é muito legal. Que é um grande representante do estado do Rio de Janeiro, né? Embora fique em Niterói, não é isso? É a cervejaria, né? Hoje ela disputa com a Masterpiece qual é a cervejaria do estado do Rio de Janeiro mais premiada, né? Porque eles têm muitas medalhas, muitas mesmo, uma história impressionante, assim, de consagração não só nacional quanto internacional também, mas eles começaram com uma rede de restaurantes, né? O Osmar Buzin, ele tinha os restaurantes Buzin, ele tinha vários outros restaurantes, né? Ele é um cara que veio da gastronomia, e os restaurantes dele chegou uma determinada época, não vou saber te dizer que ano, talvez lá pro 2008, talvez, os restaurantes dele compravam, num mês de pico, 40 mil litros de chopp. Uau! Você sabe o que é isso, né? Fazia sentido dar o próximo passo. Exatamente. Eles compravam de uma grande cervejaria, que não vem aqui dizer qual é, né? Não vamos falar marcas, né? E o tal caso, eles falam assim, não quero ficar na mão dessa cervejaria, eu vou fazer a minha própria. Durante o período que eles montaram a cervejaria, que foram 2 anos, eles começaram a comprar de cervejaria artesanal, que fazia Pilsen também, né, que é o grande volume, e montaram a cervejaria NOI, que hoje não vou dizer que ela é mais importante do que os restaurantes, né? Mas assim, é mais conhecida que os restaurantes. Mas você olha para o Osmar e você vê que o filhinho querido é a cervejaria, né? O restaurante ele adora tal, mas o brilho no olho dele quando ele fala de cerveja, quando ele fala da cervejaria, quando ele fala da NOI, é muito impressionante. Então, eu, nessa minha trajetória de fazer consultoria, eu sempre apresentei projetos especiais, né, dentro, que não estavam nem no escopo do que eu fui contratado. Vou citar um exemplo aqui, né? Por exemplo... Você fazia sugestão de estilos de cerveja que aquele lugar deveria ter. Seu Vidal, por exemplo, me chamou para fazer, quando eles montaram lá em 2016, me chamaram para fazer a carta deles, né? Para escolher a carta deles, e me deram lá uma orientação em relação ao público e tal. E eu falei, poxa, vocês não querem fazer uma cerveja marca própria? Poxa, mas isso é possível, tal? Queremos uma cerveja que não seja tão cara quanto as artesanais que a gente tem na carta, nem tão barata quanto aquela popular que a gente vende ali que o pessoal chama de cracudinha, né? Que eles vendem, que é o volume e tal. Queremos ela posicionada num preço, que isso é uma coisa que cervejeiro também não pensa, né? Você partir
de um preço meta, de um preço que você queira, para você pensar no estilo depois, né? Então, eles chegaram e falaram assim, olha, queremos que seja uma cerveja não tão cara quanto a de 20 e tantos reais, nem tão barata quanto a de 7 reais. A gente quer que ela fique ali nos 14, 12, 13, por aí. Pô, legal. E aí, o que eu fiz? Isso preço de venda ou preço de custo? Preço de venda. Legal. Que é um preço legal pra caramba pra uma cerveja artesanal, né? Preço final de venda. Tô falando de valores de 2016, tá? Mas eu me lembro que as cervejas artesanais, a média na época era R$24, a cracudinha que eles vendiam era R$7 na época, eles queriam um preço ali na metade, né? Que era mais ou menos uns R$7. E aí eu tive uma ideia, e aí é que entra a engenharia, o fato de eu ter trabalhado como publicitário pensando no consumidor e fazer coisas individualizadas, customizadas, não só para o cliente, mas para o consumidor também. Eu falei, poxa, eles são um ponto de venda, eles não têm volume. Naquela época, quem quisesse fazer cerveja artesanal tinha que se comprometer de todo mês comprar 2.000 litros. Eles não tinham volume para isso. Aí eu entrei em contato com uma cervejaria que terceirizava. Falei assim, peraí, você tem uma Weiss aí, não tem? Se eu filtrar a sua Weiss, eu vou criar uma Crystal Weizen. Porque também tem uma questão, é o seguinte, eu não gosto de fazer white label. O que é white label? É você simplesmente, por exemplo, o Haru pega uma cerveja e pega uma cerveja rotula, que já existe e já rotula com você. Isso é legal, mas assim, para eu que presto consultoria, isso é legal para o restaurante, né? Acho super válido. Mas assim, se sou eu que estou propondo, eu tenho que fazer uma coisa que os meus colegas beer geeks cervejeiros também respeitem. Sim, né? sim. Então fazer uma white label, falar assim, o cara só pegou um rótulo. Eu, como um profissional de bebida do mercado, eu tenho um pouco de preconceito contra a rótulo próprio, porque normalmente eu imagino que foi algo que só foi rotulado, que não foi desenvolvido para você, né? É o que eu faço, é justamente essa diferenciação que eu estabeleço. Legal isso. Então o que eu fiz? Eu falei assim, poxa, vou criar a primeira Crystal Weizen do Rio de Janeiro. E foi o que eu fiz, porque quando você pega uma Weiss, você já deve ter tomado uma cerveja de trigo. Sim. Ela é turva, né? Aroma de banana, cravo da Índia, tal, não sei o quê, encorpadona e super turva. Quando você filtra ela, você cria um outro estilo de cerveja que chama-se Crystal Weizen, ou Crystal Weiss. É uma cerveja Weiss ou Weizen, né? Uma cerveja de trigo, cristalina, transparente. Quando você faz essa filtragem, você arrasta muito aroma, você tira muita carga proteica daquele fermento e suspensão na cerveja, e ela fica cristalina. Então, tira muito daquele aroma de banana, tira muito daquele aroma... Mas ainda estruturadinha. Ainda estruturada como uma cerveja de trigo para um entendedor. Tá? Que vai bem com a proposta deles, que era sanduíche, hambúrguer. Porém, o público, que é a maioria, 99% do público dele, era não entendedor de cerveja. O não entendedor de cerveja pegava a nossa Crystal Weizen, né, seu Vidal, bebia e falava assim, nossa, melhor Pilsen que eu já tomei na vida, né? E tudo bem, cara. Eu não tô ali pra dar cascudo no cara, pra falar assim, isso é uma Crystal Weizen. A gente tá ali pra vender cerveja, Total. Então era muito legal, porque era uma Pilsen... transformar algo conceitual em comercial é gênio. Exato, porque ao invés de ter que se comprometer em comprar 2.000 litros de cerveja, 2.000 litros de cerveja vezes 3, era 6.000 garrafinhas long neck, né? Então, por mês, você sabe o que significa isso? Impossível. Não é possível. Por um ponto de venda só. Aí eu peguei, vamos pegar aí, 600 litros, que era o mínimo que eles podiam fazer para filtrar, 600 litros filtra, né? Fez uma cerveja cristalina, o cara olhava, era cristalina, uma Crystal Weizen, a primeira Crystal Weizen. Então isso eu propus para o seu Vidal. Churrascaria Palace, me chamaram para fazer. Também? Aquela cerveja é boa pra Palace caramba. 66? É minha também. Eita, rapaz, tem tô bebendo minha cerveja à toa e nem sei. Tem até minha assinatura no rótulo, minha assinatura mesmo, né?
Porque aquela também foi a mesma coisa. Eles também não têm volume para se comprometer em comprar 2 mil litros de cerveja. No long neck, vezes 3, seria, né, 6 mil garrafinhas long neck. O que eu fiz? Quando eu entrei para fazer a carta de cerveja, eles tinham lá aquela cervejinha que eu não vou dizer, que todo mundo tinha dela, long neckzinha, daquela grande cervejaria. Aí eu perguntei para eles, vocês têm contrato? Eu não vou te comprometer aqui falando bobagem. Eu perguntei, vocês têm aí algum contrato com eles? Não, nenhum, não temos contrato com ninguém. Vocês topam fazer uma cerveja? Por que vocês têm a cerveja? Primeiro eu perguntei. Eles falaram, por causa da margem dela. Eu compro ela, na época eles compravam ela, sei lá, R$3,50, né? E tinha uma margem muito grande, né? Vendiam no preço ainda interessante, mas com uma margem muito boa. Aí eu falei, se eu conseguir uma cerveja no mesmo perfil sensorial dela, com esse valor, vocês trocam? Claro, na hora. O que eu fiz? Entrei em contato com uma cervejaria que eu já sabia que fazia uma cerveja bem, uma pilsenzinha bem tranquilinha, por um preço muito barato, mas mesmo assim uma cerveja ainda artesanal, que eu conhecia o mestre cervejeiro. Perguntei para ele, você pode fazer um dry hopping nessa cerveja? Aí tem que ter o conhecimento também, né? Dry hopping, o que é? É quando você faz uma passagem de lúpulo pela cerveja a frio, depois que a cerveja está pronta. Tá? E aí, isso, né, segundo os puristas e tal, isso não agrega sabor, agrega só aroma, tal, não sei o quê, mas agrega um toquezinho a mais, e era justamente o que essa cerveja da grande cervejaria tinha lá, que era um toquezinho de lúpulo a mais, tá? E aí com dry hopping eu consegui fazer e chamei ela de Hop Lager, quer dizer, o nome da cerveja Hop Lager. é Palace 66, mas o estilo é uma Hop Lager, né? Ou seja, uma Lager, uma Pilsen, uma International Pilsner, mais uma cerveja que tinha esse toquezinho de lúpulo no aroma e no sabor também, mesmo perfil da outra e com aquele mesmo valor. E o pessoal do mundo da cerveja é engraçado que eles gostam muito de falar de ésteres, né? Não, esterificação. Exato. Que é uma coisa que assim, toda bebida tem aromas. O mundo do vinho nunca usou esse termo para leque de aromas, buquê de aromas ou nada disso. Quando eu ouvi o primeiro termo, falei, esterificação, mas por que você está usando esse termo? Na realidade, você tem 2 subprodutos principais na fermentação, os ésteres e os fenóis, tá? Que eu dou aula para a formação de sommelier, que eu digo, se você está falando com um grupo de pessoas entendidas que tem essa informação, fala éster, fala fenol, que ele vai entender direto. Sim. Né? Agora, não dá para usar isso pro grande público. Eu não posso falar isso para o público, por exemplo, do supermercado, que a maioria de pessoas que não tem aquele conhecimento prévio. Então, o éster nada mais é do que o frutado. Sim. E o fenólico nada mais é do que especiarias. Então, se você fala assim, essa cerveja, né, tem um aroma de frutas, você está dizendo que ela é esterificada. Se você diz que ela tem um aroma de especiarias ou sabor de especiarias, você está dizendo que ela é fenólica. Pô, que legal. Tá me dando uma aula aqui, meu amigo. Né? Vou guardar com carinho esse podcast depois. Olha, todas as aulas que eu dei, que eu desde o começo, treinamento, tem algumas palavras que são proibidas, né? Não posso falar, quer dizer, não é que eu não posso falar, mas eu treino garçom principalmente, adoro dar aula para garçom, porque o garçom é o que está na linha de frente, né? É muito bacana para a gente ficar girando a lâmpada e tal, mas o garçom que está ali falando com o cliente, né? E o cliente está consumindo o produto na hora, ele vai ter uma boa, uma má experiência naquele momento, né? E quem está na linha de frente é o garçom. Adoro dar aula para garçom por causa disso. Eu falei para eles, nunca digam que uma cerveja é amarga. Digam que ela é lupulada. Por que lupulada? Porque o cara vai falar assim, lupulada, que é isso? Porque ela tem uma carga a mais de lúpulo, que deixa ela mais amarga, tá? Mas se eu falar de cara, essa cerveja mais amarga que nós temos aqui, falando de uma IPA ou de uma Double IPA... amargor dá uma conotação ruim, né? Acidez, por exemplo, jamais fale azedo, porque assim,
Um leite azedo é um leite estragado. Um abacaxi azedo é um abacaxi estragado. Mas se eu falo que o abacaxi é ácido, que o morango é ácido, que interessante. Nossa, esse vinho branco é muito ácido. Se eu falo que esse vinho branco é muito azedo, você vai jogar ele fora, né? Então são sutilezas que ajudam a vender. Sem dúvida nenhuma. Cheiro, nunca. Aroma. Né? Aroma, né? Eu brinco que cheiro você só encontra no sovaco no banheiro. Mas tem que falar aroma. Que eu digo bode cheiroso, que tem uma história em cima disso aí, né? Exatamente. Então, são maneiras de você justificar o preço a mais, o valor a mais de uma cerveja artesanal. Esse preço a mais, esse valor a mais, vem de ingredientes mais nobres, né? Ou do processo de produção, se ela leva mais tempo maturando ou não. Tudo isso tem custo. Isso vai encarecendo o preço da cerveja. Uma cerveja artesanal high-end, como nós chamamos, ou seja, top, ela vai custar mais caro por causa disso tudo. Não é simplesmente que o cara faz a cerveja no mesmo preço de uma popular e tá botando uma margem lá em cima. Não é isso. Não é isso. Né? Que nem comida, que nem gastronomia. Exato. Então eu falo para eles, quanto mais você evitar essas palavras... Essas armadilhas, né? Essas armadilhas, melhor. É verdade. E o teu trabalho hoje em dia no Zona Sul é monstruoso, né? É monstruoso. É monstruoso. Eu adoro falar dele, né? Só esqueci de falar da Imperial Stout, como é que chegou. A Imperial Stout, na realidade, a Denker me pediu para pensar em alguns estilos de cerveja para ela, né? Qual cerveja que nós vamos fazer, né? Então, como eu te falei, eu sempre gosto de propor coisas diferentes. Então, na época, eu sugeri para eles, vocês têm que fazer uma Catarina Sour, tá? Que é o estilo cunhado pelo Brasil. É o único estilo brasileiro catalogado hoje no mundo. Interessante, tá? né? É o único estilo que o Brasil criou e que está nos guias de estilo. Isso é muito importante. Catarina Sour. Catarina Sour. Basicamente é uma Berliner Sour, que é um estilo de cerveja alemão, que é uma cerveja de trigo mais ácida, tá? Bem ácida, e que você coloca a adição de uma fruta, principalmente fruta tropical, tá? Ela tem baixo amargor, ela, na maioria dos casos, ela tem um teor alcoólico mais baixo, tá? Super efervescente na boca, muito Me dá carbonatado. muita impressão de que uma Catarina Sour iria muito bem com a culinária japonesa, eu tô enganado. Perfeitamente. E vamos fazer uma pro Haru? Pô, claro, agora. De verdade? Você acha que seria o estilo adequado pra culinária japonesa? Eu acho. Seria o... Nando, se eu não tivesse falado isso, eu falasse pra você, Padilha, vamos fazer uma cerveja pro Haru, você... Olha, talvez eu fosse pro óbvio da Vitibia. Que é óbvio. É o óbvio da Vitibia. Fugindo do óbvio. Fugindo do óbvio é a Catarina Sour. E a Catarina Sour, ela te dá um espectro para você trabalhar, porque ela é tudo, depende do que você coloca lá dentro. Depende do teor alcoólico, depende de tudo. Que né? irado, hein? Então você tem como fazer... Tem Catarina Sour que tem uma fruta só, tem Catarina Sour que tem 10 frutas. Então, a primeira Catarina Sour que foi criada na história aqui no Brasil, em 2014, o nome dela era muito interessante, porque, se eu não me engano, ela se chamava Coroa Real, por causa da coroa do abacaxi, porque ela usava abacaxi e hortelã. A Catarina Sour pode levar uma especiaria que tem a ver, que ressalte aquela fruta. Então, a primeira que foi feita, né, pelo Nuno lá do Brewpub Liffey lá em Florianópolis, ele pegou assim aquilo que era o hit, né, nas casas de suco, né, que é o abacaxi com hortelã. E fez uma cerveja com abacaxi e hortelã. Pô, né? Fazendo um paralelo aí, shiso com gengibre vai muito bem. Podemos pensar alguma coisa colocando ingredientes que remetem japoneses ao Japão também. Você deve conhecer as japas, elas fazem um trabalho espetacular. Elas né? têm uma Catarina Sour?
eu não tenho certeza, mas todas as cervejas que elas fazem hoje têm um ingrediente nipônico. Eu gosto muito delas. A Maíra é próxima a mim, inclusive. Maíra é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, uma vez eu provei uma cerveja escura delas, que era um espetáculo. Eu não lembro o nome elas são muito boas. Mas era um espetáculo. E a cerveja de giro delas é também de entrada com jasmim. Eu não lembro o nome, mas é muito boa. Eu também não tô lembrando o nome, mas todas as cervejas. Eu falei com a Maíra esses dias, por acaso, porque eu gosto muito da cerveja dela e não tenho no Haru, justamente por questões tributárias, muito difícil chegar distribuição, aqui. Mas ela me falou que vai ter uma distribuição pelo Rio de Janeiro em breve. Ah, ótimo, porque eu também estou sugerindo ela para alguns restaurantes, porque eu acho que as japas têm uma vocação muito legal para restaurantes que tenham essa pegada japonesa, oriental, de um modo geral, asiática e tal, mas ela também é muito interessante para restaurantes que têm uma pegada mais feminina. Né? Não tô falando de machismo aqui, mas quando eu digo assim, quando você tem um restaurante de uma chefe, onde a gerente é chefe, onde você tem todo um universo de mulheres empoderadas ali naquele negócio. São 4 mulheres produzindo a cerveja. Então você ter uma cerveja que também é gerido por 4 mulheres, você tem um fit aí muito grande, né? Então eu não tô falando por causa de gosto, senão o pessoal vai falar assim, o que não existe paladar, né? Gênero no paladar realmente não existe, estou cansado de conhecer muitos casais aí tem que mulher o homem... que dá banho homem aí, né? Claro, não, tem casal, cara, que o homem chega no máximo numa cervejinha de trigo, só gosta de pilsen e tal, e a mulher tá ali numa Imperial Stout, numa Double IPA, enfim, isso é muito comum, tá? E lá no Zona Sul você treina a equipe do Zona Sul para venda da cerveja também? Sim, isso é uma coisa muito legal, que eu acho que o público do Zona Sul, ele percebe isso nas lojas. Que os funcionários estão preparados para vender. Em todas as categorias, tá? A gente está falando da minha categoria, mas em todas as categorias. E dentro da minha categoria, ele ainda tem formação com Dionísio, de vinho, e com Cláudio Adriano em destilados e coquetelaria. Então, sim. O consultor que a gente chama, né, que é o cara que está ali no dia a dia da loja na categoria de bebidas alcoólicas, ele tem essa formação de cerveja comigo, de vinho com Dionísio Chaves e de destilados e coquetelaria com Cláudio Adriano. Que importante isso, né? Porque você, com isso, joga no mercado também um volume de profissionais bem formados que vai ajudar na propagação das bebidas de uma forma geral, né? Sim, mas isso é a ponta do iceberg em relação ao Zona Sul, né? O Zona Sul, ele dá muita formação também. Por exemplo, você tem aí vários gestores de loja, né? Gerente da loja, fazendo curso de gastronomia, né? Outro dia agora nas lojas que tem consumo local, você tem um gestor gastronômico, né? Então, isso é um supermercado extremamente especializado, né? Isso é uma novidade. Novidade que eu quero dizer, que aquelas novidades que já tem 3 anos, mais 3, 4 anos. Mas assim, você tem lojas que além do gerente da loja, você ainda tem um gestor gastronômico, que é um chefe de cozinha com formação em gastronomia e tal, né? Cozinheiro, chefe, executivo, que gerencia toda a parte de alimentação daquela loja. Pô, que interessante isso. Muito legal, muito legal. E do início, de quando você começou para hoje, essa evolução, essa efervescência desse mercado cervejeiro, começou tímido ali. Eu perguntei isso pro pessoal do Mundial. Eles falaram, cara, no começo realmente era tímido, a gente não tinha tantos produtores. Falaram desse mesmo curso que você falou. E hoje a gente tem um mercado aí que tá uma crescente absurda, inclusive com possível investimento do nosso governo para uma rua onde vai ter uma série de benefícios. Eu tava lá quando eles anunciaram. É real isso, vai acontecer. É real, eu tava lá no Palácio da Cidade,
quando eles lançaram a Rua da Cerveja. Esse é um projeto muito legal. Pô, inclusive, legal deixa eu trazer para o Mundial da LBR, que o Mundial da LBR é muito importante nisso, tá? Em 2013, que foi o primeiro Mundial da LBR, há 10 anos atrás, em 2013, o Eduardo Paes era também o prefeito, né? E na época ele viu esse boom da cerveja, onde, né, você tinha ali um Mundial da LBR, um festival internacional que já tinha 20 anos no Canadá, já tinha começado também na França, chegando aqui ao Brasil, no Rio de Janeiro. E ele mudou a lei para que pudesse ter brewpubs na cidade. Porque a lei era de 76, e aí, por causa do zoneamento, você não tinha como montar uma cervejaria, um brewpub, por exemplo. Exato. Só que o negócio é o seguinte, por questões... E aí ele deu uma canetada, né, no bom sentido, para poder validar a abertura de brewpubs. E aí você começa a ter vários brewpubs abrindo de lá para cá, né? E agora, com a Rua da Cerveja, isso eu acho que vem juntar a livre iniciativa, né, com o poder público. Então, na realidade, é uma iniciativa público-privada, porque o governo, né, quer dizer, na realidade, o poder público, a prefeitura, está dando incentivos, alguns subsídios para que as cervejarias montem lá. E tá muito legal, porque tem algumas condições do tipo, tem que fabricar cerveja lá, então tem algumas coisas bem interessantes. Isso vai ser legal, hein? Vai ser muito legal, cara. Vão criar várias tendências, né? Quais são as tendências atuais do nosso mercado, tanto de produção quanto de marketing, venda? O que o mercado cervejeiro tá aprontando aí atualmente? Novidade. Não, mas assim, novidade que eu digo assim, né, a gente estava falando aqui antes de começar, né, tipo, todo mundo quer novidade, né, o Beer Geek quer novidade. Pois é, sobre a questão do Beer Geek, que só quer novidade. Só quer novidade. E tá deixando um pouco... Aliás, o mundo cervejeiro, eu senti isso, né, como eu venho do mundo do vinho, por formação, quando eu entrei no mundo cervejeiro para tentar estudar um pouquinho, eu me deparei com um mundo completamente livre de amarras, né? Falei, bicho, quase que não faz sentido. Quase que eu não tenho um direcionamento. Cada um faz o que quer, da forma que quer. E tem sempre gente criando um monte de coisa. E aí você me deu uma informação aqui que eu falei, caramba, que bizarro, né? As pessoas, os geeks, os conhecedores, os entusiastas, eles estão tão afim de novidade, sempre a novidade, que os estilos tradicionais estão meio que se perdendo. E isso é um problema, né? Isso é um problema sério, né? Quer dizer, é um problema sério, mas assim, estilos extintos sempre teve, né? A própria Witbier, ela passou anos sem ser produzida no mundo, né? Ele é um estilo que a última fábrica dela, que fazia Witbier na cidade de Hoegaarden, fechou as portas na década de 50. Caramba! E aí, em meados da década de 60... baseado no que o povo conhecia de cerveja, que lembrava da Witbier, a prefeitura fez um concurso público, e aí um cara chamado Pierre Celis ganhou esse concurso, né, fazendo uma Witbier que hoje é considerada padrão no mundo, mas assim, é um estilo que já tinha... Mas que é essa Hoegaarden que nós conhecemos aqui no Brasil? Sim. Né? Na realidade, você tem a cerveja Pierre Celis, né? Mas a Hoegaarden, que é a referência de estilo, foi muito baseada nessa cerveja dele. Pô, que legal isso aí. Muito legal, cara, muito legal, porque assim, apesar do storytelling da marca, tá lá no rótulo, 1442 e tal, não sei o quê, é um estilo que entrou literalmente em extinção. É um estilo de cerveja que hoje está bombando, né? Vamos combinar. Que faz muito sentido para o nosso clima aqui do Rio de Janeiro. Ontem eu dei um jantar harmonizado no Zona Sul, e eu fiquei sabendo que a Blue Moon, ela é o segundo chopp mais vendido nos Estados Unidos.
o primeiro, né, quer dizer, ontem na aula, como eu estava falando com o pessoal da Heineken, que traz a Blue Moon pro Brasil, eu não quis falar qual é o primeiro chopp, mas deve ser Budweiser, né? Americano, né? Americano, exatamente. Provavelmente. E o segundo é Blue Moon, cara. E a Blue Moon tem um marketing muito bonito, né? O nome é bom, o visual da marca é boa. Muito legal. E pena que a gente ainda não tem aqui no cerveja Brasil. É boa também. Excelente. Pena que aqui no Brasil a gente não tem as outras Blue Moon, né? Porque a Blue Moon foi uma cerveja que um tempo atrás estava num preço muito acessível e hoje, quando passou um tempo fora do mercado nacional, depois voltou por um reposicionamento de marca num preço bem mais elevado. Quando era trazida por uma importadora, agora que é trazida pela Heineken, ela já se acomodou num preço mais acessível. Ah, entendi. Eu até fiquei triste, porque eu tinha Blue Moon no cardápio, gostava muito da cerveja. Aí ela parou, depois voltou num preço bem mais elevado. Ela hoje, no Zona Sul, a garrafa de 350 ml ou 355 ml, ela tá custando 14 alguma coisa, não chega a 15 super reais. Aceitável, né? E a lata é mais barata ainda. Como é que você... falando em supermercado, onde hoje em dia qualquer supermercado bacana tem uma variedade de cerveja enorme, como é que você vê... Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu queria ouvir a sua opinião. Essas queimas de preço que alguns supermercados fazem, porque, assim, na minha opinião, isso quase que vicia o mercado. É isso, exatamente. O que acontece? Em preço, não em qualidade. Exatamente. Quem começou aí foi uma outra rede de supermercados que botava uma promoção de 50%. Cara, bizarro. Em várias cervejarias. Donos de restaurantes ficavam esperando aquele momento ali para fazer um estoque monstruoso. Exatamente, né? Exatamente. Aí o que acontece? Você pode ver, né? Eles continuam fazendo isso, mas hoje é só cerveja dos grandes grupos, né? Assim, você não tem mais aquela diversidade de antes. Você tem diversidade, mas porque, né, esses grandes grupos são detentores, né, de várias marcas de cerveja. Mas hoje, basicamente, nessas queimas aí, você vê só quem entra como fornecedor, às vezes, é uma grande marca de cerveja que tem várias marcas dela, né? Então parece que tem uma variedade boa, mas estamos falando de um fornecedor só. Por quê? Porque quem é fabricante de cerveja, né, os independentes, os menores, eles viram que isso não era legal, né? Até porque cria aquele hábito da pessoa só comprar quando está com 50% de desconto. É verdade. Né? Eu vejo o teu trabalho, eu estou conversando aqui contigo e tentando entender as várias frentes que você trabalha, né? Você trabalha para supermercado, trabalha para bares, trabalha para restaurantes, e cada um tem um posicionamento diferente, né? Mas essa questão do tá sempre querendo novidade, eu tava pensando aqui, né? O conhecedor, o geek, o cara tá sempre querendo novidade, sempre querendo novidade. Em restaurante, normalmente, a gente tem uma carta um pouco mais fixa, né? Por exemplo, o Haru tem uma carta lá pequena, mas que eu não mexo nela com regularidade, eu quase não mexo na carta. Então a partir dessa informação que você me deu, eu falei, pô, como é que para eu trazer de repente um público que aprecie cerveja, teria que ficar a todo momento trazendo uma coisa diferente para ficar incentivando aquele cara a vir pro restaurante provar uma coisa nova. Mas aí eu também fico na dúvida que se ele vai pro teu restaurante por causa da cerveja. Não, né? Não vai. Mas eu acho que poderia ser um incentivo, né? Eu acho que, assim, o que eu penso? No caso do teu restaurante específico, né? Porque, assim, ele é um restaurante muito top de japonês, de comida japonesa.
E eu acho que, assim, o público não é um público... necessariamente preocupado com a cerveja, né? Muito pelo contrário, né? Eu acho que é um público despreocupado com a cerveja, para falar tá querendo outras experiências. português claro. Agora, eu acho que você tem que pensar numa cerveja ou num estilo de cerveja desenhado para esse público. Cara, eu gostei dessa história. E não apenas no estilo, no volume, mas também no preço. Sim. Porque, assim, uma garrafa de 600 ml é um determinado valor versus uma garrafa de 355. Porque o público ainda faz aquela distinção. Porque vamos fazer uma conta fácil aqui. Uma garrafa de 600 ml que custe R$12, a cerveja é mais barata do que uma long neck que custa 8. Concorda comigo? Sim, sim. Porque 355 ml é quase a metade. Então, se ela custa R$12, a metade teria que ser 6 e não 8. Então, vale mais a pena. Só que o cliente, ele não enxerga, ele não faz essa conta ali sentado na mesa do restaurante ou ali na gôndola do supermercado, ele não faz essa conta, ele só vê o preço absoluto. Sim. Né? 12 é mais dinheiro do que 8. Sim. Né? 8 é menos dinheiro do que 12. Ele faz essa conta. Então, para restaurante, é melhor a long neck, sempre. Sim, sim, né? Sempre. E para o supermercado, é melhor a 600 ml, sempre. Apesar da gente... como para o bar também, não? Pro bar, sim. O bar que não tá... Porque o bar... Falando bar normal, não aquele que trabalha com chopp. Aquele que tem uma carta legal, uma carta diversificada. Sim, mas o problema do 600 ml num bar onde você tem consumo é que ela também demora a beber, ela é bom para compartilhar. Então, pois é, porque eu tava pensando nisso. Você vai para um bar, a intenção é beber. Então, se tem uma garrafa de 600 ml, você pede uma, compartilha com vários amigos, vai para uma próxima, vai para uma próxima, vai para uma próxima. Mas ela já te limitou em compartilhar com os amigos, entendeu? Entendi. Ela já te... Se você não tiver... Se não tiver o amigo que queira compartilhar aquele estilo, já vai ficar complicado, entendeu? Tem uma questão de custo de produção também, que é uma garrafa de 600 ml, ela custa quase o mesmo preço que uma garrafa de 300 ml com uma quantidade de líquido bem diferente, né? Exato. No final das contas isso pesa, né? Exatamente. No custo final. Agora, o que eu sugiro, né, para um bar de cerveja artesanal é migrar cada vez mais para o chopp. É mesmo. Isso é claro, isso é óbvio. O trabalho com chopp, ele é complexo, né? Ele é complexo, mas ele acaba, no final das contas, ele acaba te dando mais retorno, né? Porque você tem que ter toda uma estrutura para fazer um bom chopp, né? Para servir um bom chopp, né? Você precisa, mas sim e não. Você pode ter a própria cervejaria fazendo a asepsia da sua linha, te ajudando nessa manutenção, né? E tem essas parcerias. E hoje você consegue fazer uma câmara fria num armário suspenso, é verdade. embaixo de uma escada, né? Você não precisa mais fazer uma câmara fria do tamanho desse estúdio. É por isso que a gente tem que contratar o Padilha. Porque por falta de experiência, a possibilidade de erro é 100%. Cara, e você não precisa vender também muitos chopps. Você precisa vender... assim, você não precisa ter... Se você é um bar de cerveja artesanal, você precisa ter, sei lá, 10, 20, 40 torneiras de cerveja, né, de estilos diferentes e tal. Agora, tem restaurante que tem ali suas 4 torneirinhas vindas de uma câmara fria, né? Por exemplo, tem um restaurante de amigos meus que eles eram da Noi, era o chefe executivo do restaurante da Noi do Leblon e o gerente, que eles saíram e montaram um restaurante no Flamengo chamado Casa Milá, e eles têm lá 4 torneirinhas numa câmara fria debaixo da escada, né? E estão lá vendendo chopp
Quando eu penso em chopp, aquela grande variedade, a primeira coisa que passa na minha cabeça é exatamente como ele está sendo conservado e qual o tempo de validade desse negócio depois de aberto, né? Em teoria não é tão grande, né? Mas se ele tiver numa armazenado. câmara fria, nossa, 2 meses, fácil. Ah, é? Não, então é um período longo, fácil. pô. Eu achava que era coisa assim de 15 dias. Tem um caso até muito interessante, né? Você conhece o Diego, dono do Colarinho, né? O Colarinho, quando abriu, né? Ele Tem teve um chopp muito bom, inclusive. Excelente. O Colarinho, quando abriu, né, na data que ele ia abrir, ele teve algum probleminha de obra que ele teve que atrasar 1 mês a abertura, né, a inauguração. E o Boto, Leonardo Boto, tinha levado o chopp dele para entregar lá. No dia que era a abertura, que acabou não abrindo, acabou abrindo 1 mês depois. E o chopp dele ficou na câmara fria esse tempo todo, conservado na câmara fria. Na inauguração, quando a gente foi tomar o chopp do Boto, né, ele estava estalando de bom, né? Tava perfeito. Deu uma amadurecida boa ali na câmara. Nem chegou a dar uma amadurecida, que eu não me lembro qual era a cerveja, mas não é uma cerveja que evolui como uma Imperial Stout, né? Mas é uma cerveja que não se degradou. É uma cerveja que não se estragou. Muito pelo contrário, ela ficou... Estabilizou como ela estava 1 mês atrás. Legal, hein? E no barril, né? Então, o grande lance é a câmara fria. Agora, se você não tiver câmara fria, a possibilidade de você ter uma contaminação é muito grande. Total. Né? Eu já fui em restaurante que degustação era uma cervejaria, também não vou falar nomes aqui, uma cervejaria pequena que me convidou, falou assim, tô lançando meu Pilsen, queria muito que você fosse, a nossa sommelier vai estar lá nesse restaurante, vai fazer um jantar harmonizado e a gente vai colocar a Pilsen lá entre as cervejas que vão ter e as comidas e tal. Eu queria que você fosse para você avaliar. Me serviram o Pilsen, no que eu botei ele aqui... Já sentiu. Eu sou muito sensível, eu não sou sensível a alguns off-flavors que às vezes são até óbvios para quem trabalha com produção, porque tá ali no chão de fábrica. Off-flavors, defeitos. Defeito de cerveja. Não, só para pontuar, porque isso aqui tá uma aula tão bonita que vamos... Off-flavor é defeito na cerveja. Então off-flavor é assim, alguma coisa que tá ali que não devia estar. Exatamente. Né? Nossa, eu senti acético. Acético é contaminação acética. Né? Eu senti um vinagre. Cheiro de estragado. Um azeite balsâmico numa Pilsen. Não pode ter. Não pode, né? Não pode ter. Você vai ter ali um diacetilzinho, você até deixa passar, faz vista grossa tal, que também não devia estar ali. Mas um DMS, a mesma coisa. Agora, um aroma de aceto balsâmico defeito grave, né? Contaminação acética. É contaminação, tá? Corre risco de ingestão? Não, nada. Só de ficar chateado. Isso, exatamente. Só de ficar chateado, exatamente. Nenhuma, né, não tem problema. Cerveja não tem problema. É que nem queijo. Queijo é ali todo fermentado, né, por fungos, bactérias, mas inclusive, ninguém morre porque comeu um queijo. Todo mundo toma e nem por isso morre, nem reclama, às vezes nem percebe que é o tal do Light Struck, que é a coisa gosto que é a garrafa que ficou à exposição à luz, né? A Light Struck ou temperatura. Tem até uma lenda, né? Vamos deixar a lenda aqui para ficar na dúvida se é verdade ou não. Mas tem uma lenda de que o heavy user ou o grande apreciador de Heineken gosta por causa do Light Struck, né? Rola essa lenda aí no mercado, tá? Porque é uma cerveja verde e tal. Garrafa, né? Exatamente, cerveja não, perdão. A garrafa verde e tal, ela sofre o Light Struck dos raios solares, principalmente o
UV, né, ultravioleta. Por isso que todas as garrafas são âmbar, Escuras, né, escuras, que nem no vinho, que nem nos remédios, né? Ela não é assim porque é bonitinho ser marrom. Ela é assim porque é para proteger dos raios ultravioleta, tá? E aí, cara, rola essa lenda aí, de porque ela é uma garrafa verde, ela tem um pouquinho de light struck, não muito, mas esse pouquinho de light struck é o que faz ela... E tem umas cervejas de giro aí que são garrafa transparente, né? Pois é, mas você já reparou que toda a propaganda dessas garrafas, dessas cervejas por aí, com garrafa transparente, a propaganda dela é a garrafa dela com uma foto de um limão na boca? Sim. Exemplo, Sol, que nem tá por aqui mais, eu acho. Sol. Corona. Por quê? Por que você... Perfect Service é com limão. Por que você não tem uma cerveja de casco marrom com limãozinho na ponta, se o limãozinho é tão bom? É verdade. É para disfarçar o light struck. Belíssima informação, né? Pois é, então, cara... Onde tá seu Deus agora, né? Mas por isso que o pessoal gosta muito, voltando pra Heineken, por isso que o pessoal gosta muito da lata, né? Porque a lata é o melhor vasilhame para cerveja. Isso é importante a gente definir. Da mesma maneira que no mundo do vinho, a melhor vasilhame para um vinho é uma caixa Tetra Pak, só que você não vai botar uma caixa Tetra Pak. Perde um pouco a graça. Imagina, né? Você fazendo o seu aniversário de casamento, pede lá pro sommelier, né? Aí vem o cara lá todo cheio de salam alek, né? E apresenta uma caixa Tetra Pak, né? O romance acaba. Na cerveja, separação na hora. O melhor vasilhame é a lata. Eu não vou dizer sempre, porque as cervejas de guarda, como essa daqui, por exemplo, a lata tem um prazo de validade por causa daquele verniz que ela tem dentro, tá? Então ela tem um prazo de validade de 2, 3 anos. O que não acontece na garrafa. O que não acontece na garrafa. A garrafa, na realidade, até acontece, porque a tampinha de metal pode oxidar, criar microfissuras e a partir dali você ter a troca com o ambiente. Por isso que as garrafas de cervejas de guarda, elas vêm com um lacre de cera. Entendi. O lacre de cera é simplesmente para não oxidar a tampinha de metal. Ou se oxidar, não causar transferência de oxigênio para dentro da garrafa, né? Exatamente. E o oxigênio é para qualquer alimento, qualquer bebida, vai ser maléfico, né? Vai causar realmente oxidação e deterioração, né? Exatamente. E aí, já que a gente está falando disso, né? Por que a gente tem que guardar a garrafa sempre em pé, seja na geladeira, seja no seu estoque quente? Para não ter contato com a tampinha. Não é o contato com a tampinha. No caso do vinho... Diminuir a área de oxigênio. Exatamente, porque a gente vê aqui claramente, né? Aqui, quando ela está em pé, o contato do oxigênio, que ainda resta dentro da garrafa, ele tem... a área de contato dele com o líquido é a mesma área de contato da garrafa, da tampa. Se você diminui, se você põe ela deitada, você vai ver que essa área... ela aumenta 10, 15 vezes a área de contato do oxigênio com o líquido. Então isso acelera em 10, 15 vezes a oxidação da cerveja. Por isso que cerveja a gente tem que sempre deixar guardada, seja resfriada ou quente, em pé. Vamos tomar essa cerveja? Vamos, por favor, né? E aí eu pedi pro Dani Di trazer para mim um abridor e o cara vem aqui com um anel que abre a garrafa. Eu gosto muito da Denker, cara, porque assim, eles têm esse lacrezinho, né? Então é uma maneira de você deixar a tampa aí. Legal. E essa é uma... Você estava me dizendo que tá super premiada, né? Ela, além de estar super premiada, cara, a gente vai ter... coisa linda, hein? A gente vai ter o prazer de degustar uma cerveja do seu primeiro lote. Esse lote você não encontra mais em lugar nenhum. Nossa. Ou seja, ela evoluiu 2 anos. Ela tá melhor do que a mesma cerveja que você comprar hoje no mercado. Que vai estar fresquíssima, que vai estar espetacular. Então ela é uma cerveja de guarda. Você pode comprar algumas e deixar guardadinha lá. Ela vai estar maravilhosa. Ela ganha prêmio. É uma cerveja impressionante. Essa cerveja aqui, ela ganha prêmio. Nossa, que delícia.
Saúde, meu amigo. Parabéns. Vamos tomar aqui. Você tá. Vamos tomar. Depois a gente. Nossa Ixi, Maria. Papai, hein? Não é? Uau. Muito boa, né? Nossa. E ela não tem nada de agressivo na boca. Nada de agressivo na boca. Apesar dela ser uma cerveja que tem um alto amargor, podemos falar amargor aqui, problema nenhum. Você acha que ela tem alto amargor? O amargor dela Mas tem uma questão do tostado, aqui. não é do lúpulo. Ela tá tão equilibrada. É isso. Que esse amargor que você tá falando, que é alto, ele tá disfarçado no equilíbrio, na delicadeza, na finesse da bebida, Primeiro que parte desse amargor não vem do lúpulo, né? Parte desse amargor vem da torrefação, do torrado. Porque o que dá cor para cerveja é a torra, ponto, né? Salvo 17 de março, que o pessoal põe anilina verde na Pilsen para comemorar o St. Patrick's Day, né? Salvo isso, ou salvo cerveja com frutas vermelhas, que também vai ficar avermelhada, ou de outras frutas e tal, o que dá cor para cerveja é a torrefação do malte. E aqui o malte é torrado. Olha esse... Cara, impressionante que ela... A acidez é incrível, a cerveja tá extremamente equilibrada, é muito agradável, desce realmente aveludado. Quando a gente fala de aveludado, ela tá aqui, notas de chocolate amargo bem presentes, um quê de fruta silvestre, frutas do bosque, uma coisinha assim. Cara, deliciosa, deliciosa. Ela iria muito bem mesmo com o que a gente tava falando ali de um chocolatinho, né? Nossa, vai Seria muito uma bem. harmonização muito boa com ela. Agora, você estava me falando, você teve todo o cuidado para servir, pra gente não cair no sommelier da depressão aí, né? da questão da limpeza da taça, da forma de servir, que a espuma tinha que estar em cima e o líquido embaixo tinha que estar... Isso é muito importante, porque muita gente... Qual é o padrão que a gente tem, né? O padrão que a gente tem é Coca-Cola. E como é que é o copo bonito da Coca-Cola? Cheio de bolha na parede do copo, de cima a baixo, né? Isso no mundo da cerveja é sujeira. Não uma sujeira em termos de copo mal lavado, sujo, etc. Muito pelo contrário, é o que a gente chama tecnicamente de sujidade, né? Então, por exemplo, aquele pedacinho de um papel toalha que você usou para secar lá dentro, se ficar aquela partícula microscópica que saiu do papel toalha ali, o gás carbônico, que ele está comprimido por pressão aqui dentro, em forma líquida, quando ele encontra qualquer superfície de contato, né, pontiaguda, não estou falando do vidro não, o vidro ele é liso, mas se ele encontra qualquer porosidade ou qualquer coisa pontiaguda... A dispersão de gás carbônico começa dali. Exatamente. Aí o que acontece? Ele vai formar uma bolha, ele vai sair da forma líquida para a forma gasosa, vai virar uma bolha, e é aquela parede de bolha do copo de Coca-Cola que a gente vê. No caso da cerveja, não pode acontecer isso, tá? Inclusive, sempre que eu começo a trabalhar, né, com um fotógrafo que nunca trabalhou com cerveja, ou com pessoal de mídias sociais que nunca trabalhou com cerveja, etc. Primeira coisa que eu falo é essa: pelo amor de Deus, o copo não pode ter bolha da superfície do líquido para baixo, tá? Então aqui a gente vê que tá perfeito. Não, tá linda, cara. Cor linda, né? Nessa cor é um preto intransponível, né? Espetáculo de cerveja, não tem razão. Não, e também a cor do colarinho, né? Olha essa cor. Não, tá um espetáculo. Colarinho, e isso é importante também na questão da cerveja, né? Essa persistência do colarinho, né? E uma palavra que é muito conhecida, acho que da maioria, que é o tal do drinkability, né? Drinkability, a cerveja... Uma cerveja estruturada desse jeito, com um estilo super... Ela tem um alto drinkability, né? Você não é uma cerveja que você tomaria uma só. Por incrível, uma cerveja como essa, em geral, as pessoas deixam até por último, porque vai finalizar a noite, né? Mas essa é uma cerveja que você tomaria fácil
2 ou 3. 10% de teor alcoólico, né, para começar. Perigoso, né? Isso, exatamente, é perigoso, ela é perigosa. Cara, ela é coisa perigosa linda, nesse sentido, porque você não sente esses 10% de teor alcoólico, tá? Não sente. Você não sente, porque ela tem uma relação que é pouquíssimo falada no mundo da cerveja. Dá aqui tá? pra Érica provar um pouquinho, tá Vamos ver o que escondidinha a aqui. Érica acha. Érica é cervejeira. Ah, é? Uma coisa que as pessoas pouco falam no mundo da cerveja, todo mundo fala do IBU, que é International Bitterness Units, as unidades internacionais de amargor, que é dada pelo lúpulo, né? Quanto mais lúpulo... mas, no caso da cerveja, não é só o lúpulo que está presente aqui, mas é o torrado também. Mas tem uma outra relação, e aí, Érica, gostou? Demais. Muito boa, né? E aí tem uma outra relação que é o BU-GU. Ninguém fala dessa relação. O que é o BU-GU? Que é o Bitterness Units / Gravity Units, que é a densidade da cerveja, né? Então é amargor versus a densidade da cerveja. Só que é um licor na sensação de boca, né? De tão encorpado que ela é. Então ela tem... Concordo. Então ela um licor tem... sem o dulçor. Exatamente. Então ela tem um GU, ou seja, uma densidade, uma gravity unit muito alta. Então, o que acontece? Ela vai ter malte, dulçor de malte o suficiente para combater, como você falou muito bem, para combater, para enfrentar, né, um amargor alto. E aqui a gente tem um amargor não só de lúpulo, mas a gente tem esse amargor de torrado também, que aí tem essas notas, pelo torrado é que a gente sente essas notas de chocolate, de café, de cappuccino, que a gente sente na cerveja. Rapaz, eu passei por uma saia justa uma vez, e eu não sou do mundo da cerveja, então foi saia justa mesmo. Eu conheci uma pessoa que produzia café, e essa pessoa resolveu fazer cerveja com café. E aí, uma das notas de defeito do café, ela é amendoim. Se você sente nota de amendoim no café, o café é refúgio. Não sabia disso. Não, então, mas eu aprendi isso nessa gafe que eu cometi. E aí eu tava com o Léo, do Café ao Léo, que faz um belíssimo trabalho Léo com Moço. café. Léo Gonçalves, do Café ao Léo. Tá, sim, claro. E aí a pessoa que tava vendendo café pra ele lá apresentou, pô, prova que minha cerveja foi feita com café e tal, não sei o quê. E aí quando eu provei a cerveja, eu falei, caraca, velho. Amendoim. Tem um aroma de amendoim aqui, gritando. Aí o Léo deu uma cutucada em mim. Eu olhei, vi que eu falei bobagem, fiquei quieto, né? E aí a menina falou, não, amendoim não sei o que. Não, beleza, não, tá gostosa, deu uma desculpinha e tal. E aí depois que a gente saiu lá da reunião que ele tinha que fazer, ele falou, caraca, não. Quando você falou amendoim, eu quase morri aqui, porque amendoim é defeito do café. Eu falei, pô, Léo, mas faz sentido. Você acha que a pessoa vai produzir a cerveja com o melhor café que ela tem? Deveria. Deveria. Provavelmente ela usou o refúgio do café dela para fazer a cerveja, e o defeito apareceu. Mas isso aí é um mau produtor, pois né? É. Isso é um mau produtor. Foi o que eu falei pra ele. Eu vou dar um exemplo de uma cerveja que também eu gosto muito, que é a Coffee Blonde da Odin. Odin é uma cervejaria de Petrópolis. Eles usam café Tassinari, que é o Paulo Tassinari, que é expert do Zona Sul. Café especial. Café especial do Tassinari. O Tassinari fez um blend específico para ele, fez uma torra específica para ele. Então, assim... Não pode. É que nem, gente, o pessoal que faz caipirinha, né? Fala assim, tem que usar velho barreiro. Desculpa aí o pessoal do velho barreiro, mas... uma cachaça simples, né? Cachaça, exatamente. É lógico, você não precisa usar uma cachaça de madeira, uma ouro premium, que passou não sei quantos anos em madeira, para fazer uma caipirinha. Mas tem que, pelo menos, usar uma cachaça de qualidade. Exatamente. Né? E assim, para quem... Essa cerveja, obviamente, é uma cerveja de quem tá habituado a beber, é uma cerveja de conhecedor, né? Não é uma cerveja pra... Eu te digo que não. Pelo seguinte...
ela é extremamente agradável. É por isso. Mas eu acho que uma pessoa que está iniciando vai sentir uma certa dificuldade em beber ela, não? Mas se for uma pessoa que gosta de café, que gosta de chocolate, vai adorar. Vai. Por exemplo, tem uma amiga minha que ela detesta café, ela é uma grande entendida de cerveja, ela trabalha no mundo da cerveja, né? Já trabalhei com ela há anos e tal, e ela odeia café, ela não bebe café. Então, uma cerveja como essa para ela, por mais que ela entenda, ela não vai gostar. Tá evoluindo pra umas notas de rapadura, cara. Não loucura isso aqui. Mas assim, a minha pergunta seria mais no melaço. Sentido de... melaço, né? A pessoa que tá começando assim no mundo da cerveja, que quer tomar uma cerveja especial e não necessariamente sabe exatamente o que pedir, qual seria uma linha assim de evolução de estilos que ela poderia seguir que seria agradável para ela? Eu acho que tem que começar com as cervejas claras, de teor alcoólico moderado, de preferência lagers, pode ser ales também, sendo claras e de teor alcoólico moderado, baixo amargor, mas artesanais. Para mim essa é a linha de corte. É a saída popular para artesanal. Sim. No começo, outra coisa que eu indico também é orientação, né? A pessoa buscar orientação, perguntar, deve ter um amigo que conhece e tal. Isso é importante para a pessoa entender, porque, por exemplo, você tomou aquele café lá, sentiu o amendoim. Aquilo era um defeito. Como você não sabia, passa batido. Passa batido. Então, assim, tem um pouco de orientação também, né? Uma das melhores cervejas que eu já tomei na minha vida foi uma Pilsen que estragou. Teve um barril inteiro, um tanque inteiro de uma determinada cervejaria lá do Rio Grande, de Santa Catarina, que o tanque inteiro contaminou. Só que a contaminação daquela Pilsen deu um sabor e um aroma de laranja que deixou a cerveja espetacular. E eles venderam no bar e todo mundo sabia. Era um bar especializado em cerveja artesanal. E eu me lembro que quando eu soube disso, eu passei, enquanto eu estava lá, eu só tomei daquela cerveja. Porque não ia ter outra. Não ia ter outra. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi não sem ia querer dar pra mesmo. Replicar não foi sem mais. querer querendo, foi sem querer mesmo. Não vai replicar nunca mais, porque ele não sabe o que contaminou aquela cerveja. Não tem como reproduzir. Agora, tem casos também, por exemplo, uma tripel com adição uma Belgian tripel com adição de chocolate, ela azedou no processo de fabricação, azedou. O que eles fizeram? Só que ela estava excelente. Eles pesquisaram bem o guia de estilos e inscreveram ela num South Beer Cup na Argentina. Eu estava lá. Inclusive conheço os produtores, que é o mestre cervejeiro Daniel Wolff, né, grande Daniel Wolff, que ele fez essa cerveja com Pete Slosberg, que é um grande cervejeiro também e que teve marca de chocolate, depois que saiu da cervejaria, começou com chocolate, e eles fizeram essa cerveja com uma Belgian Tripel com adição de chocolate, que azedou no processo de fabricação. Eles estudaram bem o guia de estilo e inscreveram ela no South Beer Cup em Wild Beers, American Wild, que são cervejas ácidas, com levedura selvagem. E ela ganhou medalha de ouro. Então tem que ter também esse discernimento do cervejeiro, sabe assim, estragou, mas virou uma coisa melhor, né? Ou estragou, temos que jogar fora. Né? Então tem esses dois lados para você correr. É como comida, né, cara? Como comida também. Às vezes você está fazendo uma coisa ali, desanda. Eu sempre gosto de falar do Máximo Bottura, né? Quando ele criou lá aquele Oops, I Dropped the Key Lime. Né? A história é maravilhosa, né? Que tem, quem não assistiu ainda, na primeira temporada do Chef's Table, ele conta a história lá da Osteria Francescana, lá de Módena, que eles estavam, né? Era
o último prato da última refeição do último dia da semana. Era uma sexta, um sábado, era o último dia da semana. Os caras estavam servindo a sobremesa, era o último prato. E aí o sous-chefe dele, que é um japonês, estava levando a key lime, né, a torta de limão, né? E aí os caras estavam cansados, tal, ele tropeçou e ela caiu no chão, o cara começou a chorar, né, de tensão. De cansaço, de tensão, aquela pressão toda. Aí o Máximo Bottura, daquele jeitão dele, né, falou assim, não, peraí, tal, não sei o quê. Aí pegou a torta de limão, botou ela desconstruída em cima do prato, e a partir dali eles criaram um prato chamado Oops, I Dropped the Key Lime, ou seja, opa, derrubei a torta de limão. E hoje, até a louça que eles usam para servir esse prato é uma louça toda quebrada. É uma louça toda quebrada e remendada. Transformou, né, a torta de limão numa limonada. Porra, isso é que agrega valor, cara. É isso que agrega valor. Aquela torta de limão dele, que devia custar X, hoje, com todo esse storytelling, custa 10X, né? É verdade. E eles servem ela toda desconstruída. Ele pega lá o creme, né, joga assim, pá, e ela fica espalhada no prato, aí quebra o biscoito em cima, tal, não sei o quê. Eu acho isso... É maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. Meu amigo, cara, eu tô aqui triste porque eu vou ter que terminar. A gente vai precisar, vou ter que, por questões de horário meu, vou ter que parar e eu tô... Cara, eu tenho tanta coisa pra falar aqui com você, Mundial bicho. do LabR, novidades do Mundial do LabR, você vai encontrar... Vai estar lá? Vai estar lá, ela acabou de ganhar mais prêmios. E tá no Zona Sul também? Tá no Zona Sul, acabou de entrar pro Zona Sul. Cara, eu vou lá comprar umas 12 pra mim, pra deixar guardada lá. Não, de verdade, pra ver a evolução dela, porque pra chegar nisso aqui levaram 2, 3 anos. 2 anos. Eu vou comprar umas 12zinhas, deixar guardadinha lá em casa e vou tomando de vez em quando. 2 anos, exatamente. Ela é uma cerveja que... Que cervejaça, cara. Ela é muito Parabéns. boa. Muito boa. E assim, vamos fazer a cerveja pro Haru? Vamos. Uma Catarina Sauer? Vamos fazer. Vambora? Vamos ver os ingredientes, tal. Me apresenta. Cara, o que você... Eu tava falando, pra encerrar de verdade, porque eu tô corridaço. Eu tava falando com um cara chamado Ian, que é o crítico anti-gourmet lá de São Paulo, que é um cara super criterioso, super até polêmico, né? Sim. E aí eu tava falando, eu falei, cara, e aí? E ele fez um menu harmonizado lá no Haru, onde a gente não necessariamente usou cerveja, porque a gente não achou nenhuma cerveja que fosse condizente com aquilo ali. E eu fiquei com isso na cabeça e ele falou, precisa de uma sour. Eu falei, eu concordo com você, mas como é que eu vou botar uma sour no meu cardápio, sendo que uma sour é uma cerveja super difícil? Quase Catarina não vai ter sour, saída, né? E aí, mas se eu colocar uma Catarina Sauer feita sob medida pra gente, que vai combinar com o nosso omakase, que é a coisa mais importante, fácil de beber. Eu acho que eu consigo colocar no restaurante e, quiçá, incentivar outros restaurantes a usar também. Pois é, eu acho que vamos nessa aí? Vamos nessa, e vamos certeza. Voltar aqui pra dar essa notícia em breve? Vamos, com certeza. Meu amigo. Valeu, cara. Muito obrigado, viu? Pô, eu que agradeço pelo convite. Foi muito divertido, cara. Eu tô aqui com um caminhão de coisa pra falar contigo. Eu vou deixar pra essa volta pós-Catarina Sauer e Haru. Tá certo. Por favor. Então tá bom. Gente, obrigado. Saúde, sucesso. Parabéns, irmão. Obrigado.